Mas eu hoje quero falar acerca de Jonas. E vocês vão dizer assim: isto é um livro. Há pessoas, vocês não, desculpem. Há pessoas que dizem assim: um livro do Antigo Testamento, um profeta menor. Isto não interessa, não é? Eu já ouvi pessoas dizer assim: o que me interessa é o Novo Testamento. E há pessoas que dizem assim: esta pregação não interessa muito porque fala sobre Jonas, não me interessa. Mas sabe, uma pregação tem a ver com, como diz a palavra, ensinar todo o conselho de Deus. Eu não posso passar aqui o tempo todo a falar de libertação, ou o tempo todo a falar de cura, ou o tempo todo a falar de outro assunto qualquer. Tem que se falar sobre o conselho de Deus. E também parte do pressuposto: se eu estou a pregar aqui hoje, ou se alguém prega aqui hoje, é porque Deus indicou essa mensagem. Essa mensagem. Eu vou dar-lhe aqui uma novidade. Se nós conseguirmos fazer o que Jonas fez, então temos todo o direito, se calhar, de não querer ler o livro de Jonas. Já sabemos. Escute, Jonas foi o primeiro missionário que saiu de um país para converter outro país, outra cidade. Se você já converteu uma cidade, pode dizer assim: eu não quero mais saber do livro de Jonas. Mas se você ainda não converteu uma cidade, tem que ler o livro de Jonas, estudar o livro de Jonas e ouvir pregar sobre o livro de Jonas. Entende? Se você me disser assim: eu já me arrependi e cheguei e conquistei uma cidade onde eu vivo, ou outra cidade para onde eu me desloquei, eu digo: ok, pronto, então você de facto não precisa de ouvir esta pregação nem ler o livro de Jonas, não é? Mas se de facto ainda não fez isso, então você precisa de estudar o livro de Jonas, ouvir isso e todos os outros livros, não é? Eu não sei muito bem que tema dar a esta mensagem. Eu tinha aqui um tema esquisito, que era o apóstolo pródigo. E você, o filho pródigo. Não, o apóstolo pródigo. Não é? Porquê o apóstolo pródigo? Porque ele fugiu de Deus e voltou para restaurar uma cidade, para converter uma cidade. Mas este título, se eu pusesse na internet este título, o pródigo, o profeta pródigo, a maioria das pessoas dizia: eu não vou ouvir isto, o profeta pródigo não diz nada. Depois pensei assim: outro tema, o Evangelho revelado em Jonas. O Evangelho revelado em Jonas. Mas vocês já perceberam que eu não estou a dizer isto por acaso, eu estou a dizer isto porque é isto que eu quero falar mesmo, não é? Um profeta pródigo, o Evangelho revelado em Jonas. Mas eu disse ao André: o que é que achas do poder da graça? E os irmãos perguntam: onde é que a graça está em Jonas? Eu vou-lhe dar uma novidade, escute para isto. Grande parte dos nossos problemas tem a ver com fatores secundários, mas grande parte dos nossos problemas tem a ver com o facto de nós não compreendermos a graça. Tudo o que nós somos de errado tem muito a ver com o facto de nós não compreendermos a graça. A nossa irritação em momentos, a nossa murmuração, a nossa mentira, o nosso pecado, a nossa fuga, a nossa incapacidade de nos entendermos, a nossa rebelião, a nossa rejeição, a nossa fuga de Deus, a nossa fuga da presença de Deus, o medo de vivermos o sobrenatural, tem tudo a ver com o facto de nós não compreendermos a graça de Deus. Então, se eu estou sempre a reclamar, pode haver fatores secundários, claro, mas a base, às vezes, da minha reclamação tem a ver com o facto de eu não entender a plenitude da graça. Se eu estou sempre a murmurar, pode ter a ver com factos, né, de alguém me fazer alguma coisa errada, mas também tem a ver, fundamentalmente, com o facto de eu não entender a graça. Se eu estou descontente, hoje, com o louvor, há dias ouvi uma coisa do pastor Luciano Subirá e enviei para a Isabel. Houve alguém que chegou ao pé do pastor Luciano Subirá e disse: porquê é que vocês não cantam este cântico hoje? Eu não gostei muito deste cântico. A conversa foi esta: não gostei muito deste cântico. E o pastor Luciano Subirá perguntou àquele irmão: então, mas nós estamos a cantar para si ou estamos a cantar para Deus? E depois ele disse: qualquer dia na igreja é uma lista de pedidos de músicas. Eu quero ouvir esta, depois outro quer ouvir aquela. Então, isto a propósito, se nós não entendemos o louvor, muitas vezes tem a ver com o facto de nós não entendermos a graça. Não entendermos a graça. Então, muita coisa que nós fazemos, se nós não mudarmos o nosso caráter, tem a ver com o nós não entendermos a graça. E eu quero ler, escute, se nós
Já fizemos como Jonas, temos todo o direito de não querer ler este livro. Jonas foi o primeiro missionário que saiu do seu país para converter uma cidade inteira de outro país. Você já fez isso? Então tem que ler o livro de Jonas. Tem que estudar qualquer livro da Bíblia. Amém? Cada um tem um fundamento do Evangelho lá mencionado. E sobre o facto de nós termos medo do sobrenatural, em Marcos 4, há pessoas que nas igrejas têm medo de algum fator sobrenatural, de alguma coisa, vou usar um termo, excêntrica de Deus no nosso meio, com ordem, claro. Os discípulos passaram pela tempestade com Jesus e ficaram assustados com a tempestade e começaram aos gritos. E Jesus ia na popa a dormir numa almofada. Normalmente a almofada era para o convidado que ia no barco se sentar, mas ele ia a dormir. E às páginas tantas, eles começaram aos gritos por causa da tempestade. Jesus levantou-se e perguntou: onde é que está a vossa fé? E a fé não tem a ver com uma dimensão, tem a ver com o lugar. Onde é que vocês colocaram a vossa fé? Em que lugar colocaram a vossa fé? E diz a Bíblia que Jesus calou o vento e calou a tempestade. E diz a Bíblia que os discípulos, escute isto, os discípulos ficaram assustados com o poder de Jesus. E diz que eles ficaram mais assustados com o poder de Jesus do que com medo da tempestade. Está a ouvir o que eu estou a dizer? Então há pessoas que ficam mais assustadas com a solução que Deus quer dar à sua vida do que o problema que está a passar. Porque a solução que Deus quer dar à sua vida vai exigir um comportamento diferente. Vai exigir uma mudança. Os discípulos, diz a Bíblia, ficaram aterrorizados quando Jesus fez aquilo. E eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? E diz que eles ficaram mais aterrorizados com a solução de Jesus, com o sobrenatural, com a ação de poder de Jesus, do que ficaram com a própria tempestade. Então, o poder sobrenatural de Jesus, o poder de Jesus não nos pode assustar. Só vive alguma coisa como se viveu em Atos dos Apóstolos, se nós não tivermos medo de viver isso. De buscar isso. Então eu vou ler o livro de Jonas. É um livro profético, não é? É um livro antigo. Então, mas vamos ler. Jonas faz aqui uma oração no capítulo 2. E uma oração muito interessante. Depois de ser engolido pelo peixe. Há quem diga que este livro é uma parábola, que não existiu mesmo. Eu não sei que peixe é que engoliu Jonas, mas não é isso que está em causa agora. E diz assim a palavra. Versículo 1 do capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Eu gostava que o irmão imaginasse. A gente às vezes não liga muito a estes pormenores. Eu ouvi um senhor a relatar isto, o Dr. John Phillips. Não sei muito bem quem é. E ele relatava o acontecimento de Jonas. Ele dizia: imaginem Jonas no ventre do peixe, cheio daquele suco gástrico do peixe, cheio daqueles sucos que estão no estômago do peixe, ele todo sujo com aquilo. Então ele relatava aquilo com certo dramatismo. E ele dizia: como é que Jonas, todo sujo dentro do ventre do peixe, porque nós entendemos, Jonas foi para dentro do peixe e começou a orar. Não, ele estava cheio daquilo, dos resíduos todos de comida que o peixe tinha dentro dele, ele todo sujo do peixe, entende? Do ventre do peixe, ele começou a orar. Ele todo sujo, né? E aquele senhor Dr. John Phillips, é interessante a forma como ele relata isso. Ele não dá um estudo, mas ele relata isto, entende? Faz uma descrição um bocado diferente do que aconteceu com Jonas. E a Bíblia diz o seguinte, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Isto é um termo de um salmo também. E ele me respondeu: do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Depois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Eu gostava que os irmãos focassem nesta pergunta que Jonas faz. Porventura eu tornarei a ver o teu santo templo? Porquê é que Jonas no ventre do peixe falava do templo e não falava de outras coisas?
E as águas me cercaram até à alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Vejam como é que estava Jonas dentro do ventre do peixe. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Eu quero também registar, sublinhar este versículo. O versículo 8, todos os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Há outra expressão na Bíblia que não diz idolatria, diz aos ídolos, mas também há outra expressão de outra versão que eu gosto mais, diz qualquer coisa como se agarraram às suas vaidades. Diz lá, Tânia, por favor. Os que observam as falsas vaidades. Então sabe qual é a questão? Eu não vou deitar fora uma versão da Bíblia que fala acerca dos ídolos, nem vou deitar fora a outra versão que fala sobre a vaidade. Eu vou juntar as duas e entendo que uma pessoa que é vaidosa naquilo que faz é idólatra. Entende? Uma pessoa que é vaidosa é idólatra. E diz a palavra, versículo 9: mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas da terra. É interessante, não é? Deus pode falar a qualquer circunstância da nossa vida. Então eu quero aqui considerar algumas coisas. Primeiro, quando perguntaram a Jonas o que ele era, ele disse, eu sou um adorador. Os marinheiros, quando ele foi engolido no capítulo, quando ele fugiu de Deus, estava no barco e perguntaram a Jonas, o quem tu és? Ele disse, eu sou um adorador do Deus Altíssimo, sou um adorador de Deus. Não é? Agora a pergunta que eu faço é, como é que um adorador de Deus foge de Deus? Porque diz a Bíblia que ele fugiu da presença de Deus. Jonas tinha problemas complicadíssimos. Quem era Jonas? Um profeta. Como é que um profeta foge da presença de Deus? Porque depois diz que ele quis fugir de Deus, quis fugir da presença de Deus. Eu não sei se estão aqui adoradores, provavelmente somos todos, mas há adoradores, há pessoas que estão na condição de adoradores que em certos momentos da vida fogem da presença de Deus. Porquê? Como eu estava a dizer no início, o grande problema é uma falta de compreensão da plenitude da graça. Há pessoas que são profetas, e provavelmente há aqui alguns, que em momentos da sua vida fugiram da presença de Deus. Porquê? Por falta de compreensão da sua graça. Há pessoas, quem é que era Jonas? Um pregador ou missionário, fugiu da presença de Deus. Porquê? Por falta de compreensão da sua graça. Amém? Então Jonas tinha tudo para ser um homem de sucesso, mas ele fugiu da presença de Deus. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Ele fugiu da presença de Deus. O adorador, como é que ele pode dizer, eu sou um adorador? Os marinheiros lá do barco perguntaram, quem és tu? Eu sou um pregador, eu sou um profeta, eu sou um homem da palavra, eu sou um religioso profissional, eu vou ao culto todos os domingos, eu faço muita coisa para Deus. E o que é que estás aqui a fazer? Fugir da presença de Deus. É um contrassenso. Como é que alguém é um adorador e foge do lugar onde deve adorar? Não é? Quem és tu? Eu fugi da presença. Sabe o que quer dizer pomba? Jonas já disse. Quer dizer pomba. Agora a pergunta é esta. A pomba, aquele homem pomba, era o homem mais irritadiço, mais orgulhoso, mais arrogante, mais vaidoso, mais antirracial, xenófobo, com problemas sociais. Porquê? Porque Deus disse, olha, vai converter os ninivitas. Ele disse, não, eu não gosto deles. Eles fazem mal ao meu povo, eu não quero que tu os convertas, Deus. Então vejam bem isso. Aquilo que podia ser o sucesso de Jonas, ele encarava como um fracasso. Porquê? Porque Deus disse, vais falar àquela cidade acerca da minha ira, para que eles se convertam. E isso seria o sucesso de Jonas, a conversão daquela cidade. Mas aquele sucesso para ele era um fracasso. Para ele era um fracasso. Porquê? Porque Deus iria converter o povo que tinha feito muito mal
ao povo de Israel, que era o seu povo. E agora eu faço esta pergunta a todos nós. Estão aqui adoradores? Sim. Quantos de nós queremos fugir da presença de Deus? Estão aqui pregadores? Sim. Quantos de nós queremos fugir da presença de Deus? Estão aqui profetas? Sim. Quantos de nós queremos fugir da presença de Deus? Estão aqui pessoas com um caráter difícil? Sim. Quantos de nós queremos fugir da presença de Deus? Estão aqui pessoas que têm uma comissão para salvar um prédio, para salvar um local de trabalho, para salvar uma escola, para salvar um bairro? Sim. Quantos de nós temos medo do sucesso? Quantos de nós dizemos, se eu converter aquela pessoa é tão horrível que me vai dar problemas? Quantos de nós já dissemos na nossa cidade, no nosso local de trabalho, eu estou farto destes tipos, porque se eu os converter, eles só me trazem problemas. Foi o que Jonas disse. O primeiro missionário da história que sai do seu país para converter uma cidade noutro país é o homem que diz, Deus, eu não quero ter sucesso. Eu não quero ter sucesso. E quantos de nós já dissemos, eu não quero ter sucesso? Porquê? Porque eu tenho medo do meu sucesso. Prefiro o fracasso. O sucesso de Jonas era converter aquela cidade como um homem de Deus. Ele disse, mas se eu converter aquela cidade, eles vão trazer problemas ao meu povo. Então é melhor eu ser fracassado. E quantos de nós temos trocado o sucesso pelo fracasso? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então nós temos aqui um homem que era um pregador, que era um adorador, que era um profeta, que era um homem de Deus, mas cheio de problemas emocionais, era irritadiço, estava sempre a dizer mal, sempre a murmurar, sempre a questionar, sempre revoltado com a situação, sempre a questionar Deus e preferiu fugir da presença de Deus. Qual era o problema? Versículo 8. Jonas tinha um problema com a idolatria. Jonas tinha um problema com vaidade. Eu vou-lhe dar aqui alguns aspectos do que é idolatria. Idolatria é a nossa vaidade. Primeiro ponto. Idolatria é quando eu digo assim, eles não viram que eu mudei, eu já mudei tanto. Eu estou sentado ao pé de outras pessoas da igreja e elas não me ligam nenhuma. Eu mudei tanto. Isso é idolatria. As pessoas não perceberam o que é que eu já fiz. Eu já fiz tanta coisa. Eu já fiz isto, eu já fiz aquilo e ninguém me liga nenhuma. Isso é idolatria. Eu estou lá, eu estou farto de falar e ninguém me ouve. Isso é idolatria. Isso é vaidade, é idolatria. Então, idolatria é quando eu ponho a minha questão à frente daquilo que Deus quer fazer comigo. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Sabe uma coisa? Jonas tinha todas as razões para não ir para Nínive. E se calhar nós temos muitas razões para não fazer o que Deus quer. Nínive era uma cidade de gente sanguinária, um povo cruel, um povo mau. Diz a história que eles decapitavam os seus escravos e aqueles que eles apanhavam na guerra e eles esventravam as pessoas e expunham as pessoas diante de todo o povo. Eles eram cruéis e maus. Então Jonas tinha todo o sentido para ter medo de ir à cidade e converter a cidade. Mas Deus diz, e às vezes nós temos medo de agir em fé para conquistar alguma coisa que Deus pretende que nós conquistemos. Nós preferimos fracassar do que conquistar e ter sucesso, porque temos medo. E a pergunta é, não há coisas para nós mudarmos no nosso caráter? Temos medo? Não há coisas que Deus quer que nós façamos? Temos medo? Não há formas que Deus quer que nós oremos? Mas temos medo? Deus não nos quer enviar para salvar as pessoas que estão na nossa escola, no nosso trabalho, à nossa volta. Mas temos medo? Temos medo? Questionamos. E se Deus salvar esta gente? Temos medo? Então isto é tudo uma questão de idolatria. Amém? É uma questão de falta de entendimento da graça. Ele era um profeta, pregador, religioso profissional, com um zelo patriótico e era um adorador. Mas tinha muitos preconceitos raciais e ele não tinha revelação da sua graça. Ou seja, quando nós não temos revelação da graça, do poder da graça, eu às vezes digo aos irmãos, diga lá, poder da graça. Hoje não vou dizer isso, mas quero que entendam, o poder da graça de Deus. Se nós não tivermos uma revelação do poder da graça de Deus na nossa vida, nós somos pessoas destruídas. Nós somos pessoas destruídas no nosso caráter, na nossa função, na nossa ação para Deus. Nós destruímos quem nós somos. Jonas era um adorador,
mas ele não entendeu o poder da graça de Deus. E porque ele não entendeu o poder da graça de Deus, ele tornou-se destruído em relação à pretensão de Deus para salvar Nínive e em relação aos ninivitas. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então Jonas estava preso por ídolos. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Entenda isso. Jonas estava preso por ídolos. Já lá vamos falar das vaidades. As vaidades são os nossos ídolos. Jonas estava preso por ídolos. E Deus fez com que ele ficasse preso num peixe para que fosse liberto. Por vezes chegam peixes e tempestades e dificuldades e situações perigosas à nossa vida para que nós fiquemos libertos dos nossos medos e do nosso caráter errado. Então às vezes Deus permite. Sabe o que é que diz a Bíblia? Que Deus é que controlava a tempestade. Inclusivamente Deus falou ao peixe e o peixe vomitou Jonas. Deus controlou todas as coisas. Quando ele foi preso no barco, quando ele estava a viajar no barco a fugir, veio uma grande tempestade. E diz a Bíblia, quem é que trouxe a tempestade? Não foi o diabo. Foi Deus. E Deus traz tempestades à nossa vida para nos fazer entender que há coisas que nos fazem sair da graça de Deus. Há coisas que nos fazem fugir do poder da graça de Deus. Há coisas que nos fazem esquecer o poder da graça de Deus. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então não foi o diabo que trouxe uma tempestade. Às vezes nós entendemos uma dificuldade é logo o diabo. Não, foi Deus que trouxe a tempestade. Foi Deus que trouxe aquele peixe. Foi Deus que no capítulo 1, quando eles tiraram à sorte lá os marinheiros para perceber onde é que estava o problema, e a sorte direcionou que era Jonas o problema, e eles atiraram o Jonas para dentro do mar. Diz a Bíblia, quando Jonas caiu no mar, os marinheiros foram salvos e a tempestade acalmou. Então, quando nós fugimos da presença de Deus, alguma coisa acontece connosco, alguma coisa Deus usa para trazer-nos de volta à liberdade do poder da graça. Jonas fugiu, mas estava preso. E Deus o prendeu dentro de uma baleia, no meio de uma tempestade, para que ele fosse liberto do seu grande problema. Qual problema? A falta de compreensão da graça de Deus. Escute isto. Se eu sou uma pessoa que me ir com a minha mulher, posso ter razões aparentes, mas o grande problema é que eu não entendi o poder da graça de Deus. Se eu sou uma pessoa que estou sempre a dizer coisas negativas, pode haver um contexto, mas o meu grande problema é que eu não entendo a amplitude, a plena graça de Deus. Se eu sou uma pessoa que estou sempre a mentir, e há pessoas que dizem assim, é só uma mentirinha santa, eu ouvi isto na igreja, é uma mentirinha santa, quando era miúdo na igreja, é uma mentirinha santa, mentira é mentira. Se eu estou sempre a mentir, isto tem um problema. O problema é o facto de eu não compreender o poder da graça de Deus. Se eu estou sempre a murmurar e a falar dos outros, isto é um problema. O problema é eu não compreender o poder da graça de Deus. Então o que é que aconteceu com Jonas? Se eu sou uma pessoa sempre descontente, vou aqui desvendar uma coisa. Quando Jonas entendeu o poder da graça e salvou os ninivitas, diz a Bíblia que Jonas se sentiu alegre. Jonas se sentiu pleno, se sentiu alegre. Então quando eu estou sempre mal disposto, sempre irado, sempre contestatário, sempre a dizer coisas erradas sobre tudo, isto só tem um fundamento. É o facto de eu não compreender o poder da graça de Deus. E sabe o que é que eu tiro daqui da Bíblia? Isto é polémico o que eu vou dizer. O que eu tiro daqui é que os que não eram crentes eram melhores do que Jonas. Porque quando ele esteve no barco, os marinheiros que não eram crentes e tinham outros deuses, depois deles perceberem o poder de Deus, eles adoraram o Deus de Jonas. E quando os ninivitas foram salvos, que eram sanguinários, maus, cruéis, rudes, pessoas de guerra, maltratavam os outros povos, quando eles entenderam o Deus de Israel, e diz ali a letra maiúscula, Senhor, que significa Yahvé, foi o Deus que se revelou a Moisés, eu sou o que sou. Quando eles tiveram a revelação de Deus, eles fizeram um jejum, fizeram um voto para Deus, os seus animais fizeram um voto, eles obrigaram os animais a ter um voto para com Deus, e toda a cidade foi convertida, quando eles entenderam Deus. Então eles eram melhores do que Jonas. E nós às vezes dizemos, há pessoas no mundo que são melhores que os cristãos. Há pessoas no nosso trabalho que são melhores que pessoas que estão dentro das igrejas. Não é? Não acontece isso?
A única coisa diferente é que nós somos salvos pela graça. Mas qual é o problema? É que nós devíamos ser melhores. Não somos porque não entendemos a plenitude da graça. Amém? Deixe Deus falar ao seu coração. Então Jonas estava preso. Eu não sei se você quer dizer isso, eu vou dizer, Jonas estava preso. Quem quiser, diga. Então, mas ele não ia fugir. Mas ele não ia fugir, ia fugir de Deus. Mas estava preso. Estava preso à sua falta de compreensão do pleno poder da graça de Deus. Amém? Ele estava preso à sua falta de compreensão do pleno poder da graça de Deus. Então ele foi preso num peixe para ser liberto. E Deus traz uma tempestade à nossa vida para sermos libertos. Amém. Deus traz coisas difíceis à nossa vida para sermos libertos. Amém. Deus traz... Há dias ouvi uma frase que eu amei. De um pregador inglês, americano, aliás, ele disse o seguinte: Jesus foi batizado na ausência do Pai, na ausência de presença de Deus, para que nós todos fôssemos batizados em amor. Amém? Então Jesus fez tudo pela graça para que nós nos tornássemos não melhores pessoas, criaturas novas, pessoas completamente transfiguradas pelo poder do Espírito Santo. Sabe o que é que nos falta? É entender a graça. Eu vou-lhes dar, eu não sei se você está a entender a graça. E você disse, mas eu já entendi a graça, eu já aceitei Jesus. Então eu vou-lhe dar aqui uma versão da graça muito simples. Há pessoas que entram nestas salas, e aquela porta está fechada, e eu recebo pessoas ali daquele lado. Quando eles entram naquele lado, eles dizem assim, esta sala é boa, é grande. Vocês têm aqui um café. Tem aqui uma sala de reuniões. Sim. E lá em cima fazemos reuniões com crianças. Isto é uma boa sala. Mas eles não entraram aqui. Eles não entraram neste espaço. Eles só apenas viram a sala daquele lado. Quando eles veem este espaço, eles dizem, vocês têm aqui uma sala fixe. Amém? Sabe o que é a graça? A graça é isto mesmo. Você foi salvo pela graça mediante a fé, está lá em Gálatas. E você tem uma percepção da graça. E diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas, que quando nós entendemos a graça, o Evangelho produziu fruto na nossa vida. Amém? Eu acho que quando nós nos convertemos é assim. O Evangelho, quando nós entendemos a graça, produziu fruto na nossa vida. Só que nós ficamos só na sala daquele lado. E a graça tem uma profundidade maior. Nós só vemos a sala daquele lado, nós só vemos a sala das crianças, nós só vemos o bar, nós só vemos as casas de banho daquele lado, e nós não imaginamos que a graça é muito maior do que aquilo que nós aprendemos quando nos convertemos. A graça é muito mais profunda. E Jonas só tinha uma percepção da graça, não sabia mais da graça. Então o que é que acontece connosco? Porquê é que temos problemas graves no nosso caráter? Porquê é que falamos dos outros erradamente? Porquê é que somos tão destrutivos na nossa linguagem? Porquê é que temos problemas connosco? Não nos entendemos? Porquê é que há pessoas que hoje entendem que são filhos de Deus, amanhã já acham que não são? Porquê é que há pessoas que hoje estão lá em cima e amanhã cá em baixo? Porque só ficaram numa sala. Só ficaram naquela sala. Esta sala é fixe. Entende? Mas não compreenderam o poder completo da graça de Deus. E porquê é que ficaram naquela sala? Porque estavam presos a ídolos. É o que Jonas diz aqui no capítulo 8. No versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. O que se entregam à vaidade, a falsas vaidades. Então o que é idolatria vã ou falsas vaidades? Tipos de ídolos. Eu tenho que reconhecer o meu pecado. Os ídolos impedem a manifestação plena da graça de Deus. E justiça própria é o meu ídolo. Se você não aprendeu mais nada hoje, pensa assim, justiça própria é o meu ídolo. Justiça própria é o meu ídolo. E justiça própria descreve-se com estas frases que eu vou mencionar agora. Sabe o que é justiça própria? É achar que Deus está obrigado a mim. Achar que Deus tem que fazer tudo o que eu quero. Sabe, aquela história, eu estou aqui para ser curado, Deus, tu és obrigado a curar. Deus, eu estou aqui para ser abençoado, tu és obrigado a abençoar-me. Deus não é obrigado a nada. E às vezes nós dizemos assim, Deus, eu estou aqui, tu és obrigado a fazer-me prosperar nisto. Em nome do teu filho.
E nós criamos um Deus que queremos que Ele satisfaça todos os nossos caprichos. Ele não é obrigado a coisa nenhuma. Isso é justiça própria. E quando nós pensamos assim, que Ele é obrigado a fazer alguma coisa por nós, nós não entendemos o poder da graça de Deus. Ele já fez tudo, mas Ele não é obrigado a dar-nos nada. Sabe o que é graça? Graça é um favor. Sabe o que é um favor de Deus? Eu vou-lhe dar um exemplo. Dei-lhe o exemplo da sala. Espero que vocês saiam daquela sala apenas e entrem nesta e noutra, para compreender a profundeza da graça. Vou-lhe dar um exemplo do que é graça. Eu tenho um vizinho que bate com os pés todo o dia cá para baixo. E o homem bate com os pés e bate com os pés e bate com os pés e faz barulho às 3 da manhã. E eu não reclamo, porque quero entender o poder da graça. Não reclamo. Mas um dia eu estou a cantar uma música de louvor alto e o rapaz chama a polícia. E a polícia vai à minha casa, bate à porta e diz: olha, você não pode cantar. E agora você diz: mas o que é o favor, o que é a graça? Escute bem, você não pode cantar, agora escute o resto. E um dia o vizinho vai para o hospital. Quando ele fazia barulho, eu não chamei a polícia, nem reclamei, e disse: se calhar isto vai passar. Isto vai passar. No dia que eu cantei uma música alta, ele vai passar nas escadas do meu prédio, e ele chama a polícia e reclama. O que é a graça? É no dia que ele for para o hospital, eu seja o primeiro a ir visitá-lo. Esta é a plenitude da graça. No dia que o homem for para o hospital, eu sou o primeiro a lá estar. Sabe o que é isto? Eu fiz tudo errado, eu pequei, eu fiz coisas horrorosas. Mas o meu Deus, que não era obrigado a dar-me nada, Ele não era obrigado a dar-me nada, Ele deu-me um favor. Ele foi-me visitar ao hospital quando eu estava doente e eu o critiquei e disse que não acreditava nele, e o julguei e questionei, e Deus disse: eu vou-te dar a entender o que é a graça. Agora eu vou-te visitar, mesmo quando tu disseste mal de mim. Então graça é eu ter um favor que não fiz nada para ter, e ter um dador que não era obrigado a dar-me nada. Entende? Então Jonas não percebia nada da graça. Então vou dizer-lhe o que é justiça própria, que é graça. Justiça própria é isto: achar que Deus está obrigado a fazer alguma coisa por mim. Justiça própria é isso. É isto: eu sou o melhor a orar lá na igreja. Eu sou muito bom a orar. Justiça própria é isso: eu mereço mais devido à minha fidelidade. Justiça própria é isso: eu já me mudei muito e os irmãos não entenderam nada. Justiça própria é isso: parece que eu faço sentir a Deus que Deus está obrigado e me deve alguma coisa. Então Jonas não percebeu o que Deus tinha para ele por causa do facto dele não entender o poder da graça de Deus. Então, mas também o que é ídolos? Pessoas que falam assim estão a idolatrar-se as suas vaidades. E a graça de Deus não é manifesta por causa disso. Ninguém faz nada no louvor se não for eu. Isto é justiça própria. Não é verdade. No dia que a pessoa que disser isto não fizer, Deus levanta alguém que faz, ou a igreja toda faz. Deus não depende de nós. Ele é Deus. Ele dá-nos o privilégio de nos dar esse favor e nós fazermos alguma coisa para Ele. Se Ele não é obrigado a dar-nos nada. Entende? Mas sabe o que é também idolatria ou vaidade? São os pecados que nós mimamos. Aqueles pecados queridos que nós temos. E sabe qual é a lista de pecados queridos que nós temos que afeta o conhecimento da plena graça de Deus? Os pecados que nós praticamos que estão em desacordo com os 10 mandamentos. Nós dizemos: há um só Deus, mas depois o nosso ídolo não é Deus. Nós dizemos que não nos encurvamos dentro de outro Deus, mas depois lá nos estamos a encurvar dentro da nossa conta bancária, dentro do jogador de futebol, dentro do louvor que nós fazemos. Não, o louvor é para Deus. Não tem que ser o nosso ídolo. A pregação é para Deus. A igreja é para Deus. Não é o nosso ídolo. Então, pecados que nós cometemos, lá estamos nós a desonrar o pai e a mãe. Né? Lá estamos nós a falar mal do pai e da mãe. Isso é um pecado que nós mimamos. Lá estamos nós a não guardar o dia do Senhor. Lá estamos nós a cobiçar a mulher do próximo. Lá estamos nós a roubar. Lá estamos nós a... Né? Imaginem os 10 mandamentos. O que é que são pecados mimados?
é tudo aquilo que eu cultivo, quero agarrar e é contra os 10 mandamentos. Então porquê é que não conhecemos o pleno poder da graça de Deus? Porque nós somos assim. Nós somos assim. E nós podemos ser adoradores, profetas, pessoas que Deus chama para fazer algo, mas enquanto nós não tratarmos disso na nossa vida, nós vamos fugir da presença de Deus. Enquanto nós acharmos que nós somos os melhores, vamos fugir da presença de Deus. Porque há uma vaidade e há um pecado de idolatria. Enquanto nós acharmos que nada se faz sem mim, isto é um pecado de idolatria. Se nós acharmos que eu sou melhor do que os outros... O apóstolo Paulo é tão sábio. Ele diz que cada um julga os outros superiores a si mesmo. Então quando eu estou a dizer, Deus, eu sou melhor que a Elisângela, eu sou melhor que o Filipe, eu sou melhor que a Celeste, é mentira. Isso é um pecado mimado. Isso é uma vaidade, é um ídolo que eu tenho. Amém? Então se eu estou preso a esses ídolos, eu nunca vou conhecer a plenitude do poder da graça de Deus. Então eu tenho que largar isso. Olha, fizeram um estudo nos Estados Unidos e com pastores. E acho que foram 70% dos pastores viam pornografia na internet. E eles concluíram que a pornografia é tão má em termos de influência emocional e psicológica, tão má como estar agarrado ao vício da cocaína. Mas há pessoas na igreja que se agarram a esses pecados. E depois parece que querem sempre fugir da presença de Deus. Porquê? Porque não conhecem o pleno poder da virtude da graça de Deus. Amém? Então o que é a graça? Eu não sei se você quer dizer comigo, né? Porque está tudo em silêncio. A graça, diga lá comigo, é um favor encontrado. Amém? É um favor encontrado. Então, olha, a graça é isto. É eu entrar num lugar a que não tinha direito de entrar. Amém? É eu ir à casa do João Carlos, não ter direito de entrar porque falei mal dele, não tive uma boa atitude para com ele, disse tudo errado sobre ele, pensei mal dele, e o João Carlos dizer, entra em minha casa. Isso é graça. Então é um favor de eu poder entrar onde não tinha legitimidade para entrar. Então Deus deu-nos esse favor. Né? Você pode entrar, olha, escute isto. Você pode entrar na casa de Deus. Você pode entrar na família de Deus. Você pode entrar no espaço de Deus. Você até pode entrar na música de Deus. Você pode entrar no trono de Deus. E você pode entrar no coração de Deus. Você tinha acesso à casa de Deus? Não. Não tínhamos acesso nem à casa, nem ao espaço, nem à presença, nem à música, nem à vida de Deus, nem ao trono de Deus. Não tínhamos acesso a lugar nenhum. Não merecíamos. Não tínhamos acesso ao seu coração. E Deus convidou para entrar no coração dele por causa desse favor, sem nós merecermos. Amém? Então você hoje pode entrar na casa de Deus, no espaço de Deus, na música de Deus, no coração de Deus, na vida de Deus, no trono de Deus, no reino de Deus, por causa da graça. Amém? Então você pode entrar porque você foi admitido nesse lugar, não porque você merecesse ou eu merecesse, mas porque Deus, que é um dador disso tudo, que não tinha a obrigação de me dar nada, Ele disse, vou-lhe dar a graça. Sabe porquê que Deus deu a graça? Porque Jesus renunciou. Vou dar aqui outra expressão. Deus fez o céu mais vazio. Deus fez o céu vazio da pessoa mais preciosa que Ele tinha lá. Amém? Eu não sei se você entende o que é graça. Não sei. Eu quero entender. Deus fez o céu mais vazio da pessoa mais preciosa que Ele tinha lá. Deus fez o céu mais vazio para que nós pudéssemos ter acesso a esse lugar. Você já viu o poder cá nisso? Deus disse, hoje tomei uma decisão. O Pai disse, eu tomei uma decisão. Eu vou largar no mundo e esvaziar o céu da pessoa que é mais preciosa e gloriosa aqui entre nós. Eu vou esvaziar o céu, não porque eles mereçam, mas eu vou esvaziar o céu para que eles tenham acesso e sejam admitidos neste lugar.
Vou esvaziar o céu da pessoa mais preciosa que há no céu. Então Deus esvaziou o céu para que nós entrássemos. Jesus renunciou para que nós entrássemos. Vou-lhe dar aqui uma... Escute isto. Você quer entrar na graça, perceber? Você quer sair daquela sala e entrar nesta. Você quer entrar noutras salas e mais outras salas e mais outras salas. Você quer entender a graça. Sabe qual é o caminho para a graça? Renúncia. Deus nunca vai valorizar aquilo que você já conquistou. Deus vai valorizar aquilo que você largou. No mundo, os homens valorizam aquilo que você conquistou, aquilo que você já fez, o sucesso que você já teve. Mas no céu, para Deus, o valor da nossa vida não tem a ver com aquilo que eu já conquistei. Tem a ver com aquilo que eu já larguei para conquistar alguma coisa. Então, para que eu entre no poder da graça, eu tenho que renunciar muita coisa. Tenho que renunciar à minha vaidade, tenho que renunciar à minha idolatria, tenho que renunciar aos meus pecados mimados, tenho que renunciar àquilo tudo que me prende para que eu não consiga ser liberto no poder dessa graça. E quando eu não quero, Deus traz uma tempestade. E quando eu tenho dificuldade em mudar e entender o poder da graça, Deus traz. Sabe porquê? Porque o propósito de Deus é que você vá a Nínive, ao lugar onde você não quer ir, ao lugar que você não gosta, ao lugar onde as pessoas são más, ao lugar onde você não entende. Então Deus traz uma tempestade. E quando a tempestade não chega, alguém o atira para fora do barco. E quando atirar para dentro do mar enfurecido não chega, Deus traz um peixe que o prende. E você é preso no meio de uma aflição para ser liberto dessa falta de compreensão do poder da graça de Deus. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu não sei se esta mensagem faz sentido, mas eu gostava que para a semana perguntasse o que é que foi pregado no domingo passado e que alguém me dissesse: foi pregado o facto de eu ter que entender a plenitude da graça de Deus, do poder da graça, senão eu vou viver sempre uma vida miserável. Se não entender o poder da graça. Amém? Eu alcancei, escuta o que Paulo diz lá em Gálatas. Quando eu entendi o poder da graça, o Evangelho fez com que eu desse fruto. Eu já dei fruto, todos nós já demos fruto. Agora aqui a questão não é só dar fruto, é que o fruto permaneça. E para o fruto permanecer, eu não posso ficar só escondido naquela sala. Porque se eu ficar só naquela sala, um dia vou querer fugir da presença de Deus, um dia vou querer sair da presença de Deus, um dia vou querer fugir de Deus, fugir dos ninivitas, fugir da cidade. Escuta uma coisa, Jonas foi um homem que conquistou uma cidade. Amém? Mas se eu perguntasse o que é que vocês se lembram de Jonas, todos me diriam, provavelmente, Jonas foi o homem que foi engolido pela baleia. Mas porquê? Porque ele não entendeu nada da graça de Deus. E porque Deus lhe queria ensinar sobre o seu favor e a sua graça, ele foi engolido para conquistar a cidade. E mesmo assim, quando ele conquistou a cidade, ele teve problemas com isso. Amém? Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Eu vou. Então, olhe. O favor de Deus, a graça de Deus, é encontrar o favor de Deus. Entrar num lugar onde não tenho o direito de entrar. Nós pensamos que temos o direito a tudo, mas nós não temos o direito de entrar. Esse favor, agora escute, esse favor de Deus é oposto ao meu direito, eu não mereço. O dador desse favor não é obrigado a conceder nada. No versículo 6 diz o seguinte: desci até ao fundamento dos montes, desci até à terra, cujos folhos corroeram sobre mim para sempre. Contudo fizeste-me subir da sepultura da minha vida, ó Senhor meu Deus. O que é que Jonas está a dizer? Que Deus, apesar de não ser obrigado a conceder coisa nenhuma, Ele fez-me subir da minha perdição. Eu fui admitido na sua casa, no seu trono, no seu reino, no seu espaço, na sua música, no seu louvor, no seu lugar santo, no seu coração. Você já percebeu isso, ser admitido no coração de Deus? E sabe o que é que isto é? Isto é, vou dar aqui um termo, hospitalidade divina. Nós estávamos na rua como sem-abrigos. E Deus disse: agora vem para a minha casa. Tu não mereces, tu estás todo sujo, tens um caráter
um caráter tramado, tens um caráter difícil, mas eu quero te convidar a seres hospitalizado no meu reino. Com todas as mordomias. Se nós entendêssemos isso, nunca iríamos desclassificar ninguém. Porque todos nós éramos um sem-abrigo. Fomos convidados a entrar na hospitalidade do reino. Na hospitalidade divina. Você entende isto? Deus, eu não merecia nada. Paulo dizia, eu sou o pior de todos os homens. Paulo tinha consciência da plena graça de Deus. Por isso é que ele escreveu as epístolas que escreveu e é uma direção para a igreja. Eu sou o pior de todos os homens. Mas tu me hospitalizaste na tua graça, no teu reino. Agora eu gostava que os irmãos entendessem. Nós éramos os piores de todos. Não há aqui ninguém melhor do que ninguém. Não há aqui ninguém que foi melhor do que ninguém. E agora imagine, Deus dizer assim, eu hoje convido-te para entrar no meu coração. Hospitalidade divina. Olha, filho, eu hoje convido-te para entrar no meu coração. Se nós entendêssemos a amplitude disso, nós não falaríamos mal uns dos outros, nós não mentiríamos, nós não desonrávamos ninguém, nós não maltratávamos ninguém, nós não maltratávamos os nossos vizinhos e nós iríamos ter um desejo ardente para conquistar a cidade do Barreiro. Se nós entendêssemos que nós não merecíamos nada, e Deus nos fez entrar, nos convidou, Ele não era obrigado, Ele nos fez entrar no seu coração. Amém? E Ele nos disse, olha, agora vais entrar na minha música, vais-me poder louvar. Não percebes, mas vais poder. E agora vais-me conhecer, vais entrar na minha casa, vais conhecer a minha glória, vais entrar no meu trono. Deus nos convidou a sentar no seu trono em Cristo. Como é que nós somos tão maus? Porquê? Ele nos convidou a entrar. Não é? Jesus recebeu tudo. Não é? Jesus disse, aquele que não tem pecado que lança a primeira pedra. Uma mulher apanhada em adultério, Ele recebeu-a no reino. Ele admitiu-a no seu trono. Ele guardou-a no seu coração. E nunca mais falou no assunto. Jonas não percebia nada da graça de Deus. Ele dizia, eu sou um adorador do Deus Altíssimo. Mas não percebia nada. Desculpem. Então a hospitalidade divina permite-me que eu entre no seu coração, no seu trono, na sua música, na sua família, na sua casa, no seu espaço, no seu amor. Eu fui recebido e convidado a uma função, ser filho, uma condição. E Deus fez isso com Jonas 2 vezes. Às vezes eu procuro entrar em outros espaços, com os colegas de trabalho, faço lá um grupo. Às vezes eu quero entrar noutros espaços, lá com os amigos da escola, faço um grupo. Faço uma reunião de mulheres na igreja, entro noutro espaço, noutro ciclo de amizade. Vou almoçar com os amigos benfiquistas, noutro círculo de amizade. Vou com uma série de círculos de amizade que nós temos. Vou entrar num ciclo de amizade dos amigos que eu conheço há muitos anos, desde criança. Mas sabe uma coisa? Quando eu me começo a frustrar daquilo, tudo aquilo me satura. Porque eu percebo que só há um que me recebe no seu círculo de amizade sem me cobrar nada. Entende? Todo homem tem um anseio para entrar no círculo de amizade de Deus. Entrar no seu coração. Todo homem. Eu posso ter um círculo de amizade com os meus amigos, gostar muito deles, mas eu vou ter essa necessidade, essa ansiedade. Eu quero chegar ao círculo de amizade de Deus. Porque só Ele me recebe sem ser obrigado. Só Ele me admite na hospedagem divina sem ser obrigado. Só Ele, os meus amigos, eles podem me receber no círculo de amizades, mas nunca entro no seu coração. Não há Jonatas e David nesta vida. Amém? Houve uma vez. Amém? Espero que eu gostava que houvesse mais. Mas há uma forma de nós entrarmos num lugar onde nós vamos ser sempre admitidos e Deus muda a nossa condição. Amém? Então eu procuro muitos espaços, mas o meu coração anseia sempre por Ele. Porquê?
porque Ele é o único que me deixa entrar tal e qual como eu sou. Ele é o meu Criador. E eu não entro nele pelos meus méritos, mas pela renúncia de Jesus. Jesus renunciou a tudo para que eu pudesse entrar no círculo da amizade de Deus, substituindo Jesus. Amém? E eu quero ler aqui um versículo que diz o seguinte, acho que é o 9. É o versículo 6. Diz o seguinte: desci às profundezas, aos fundamentos dos montes, desci até à terra, cujos folhos correram sobre mim para sempre. Contudo, e aqui está a mudança de vida de Jonas. Há outras Bíblias que dizem todavia. E há outras Bíblias que ainda dizem outra coisa que eu não me lembro agora. Alguém tem outra versão? Todavia, contudo, ainda assim, eu fiz tudo errado. Mas ainda assim, Jonas, um adorador, fez tudo errado. Jonas, o profeta, fez tudo errado. Jonas, o homem religioso, fez tudo errado. Jonas, o homem com uma missão, fez tudo errado. Mas ainda assim, diga lá por si mesmo, ainda assim, Ele me ouviu, Ele me recebeu, Ele me amou. Amém? Eu fiz tudo errado, mas ainda assim, Ele me recebeu, Ele me ouviu, Ele me amou. Ele me recebeu não por causa, escute isto, Deus me recebeu não por causa do meu coração. Deus o recebeu não por causa do seu coração. Deus o recebeu por causa do coração dele. Então não há mérito nenhum quando eu entro na hospedagem divina. Nenhum. Eu não posso reclamar mérito para mim. Ele me recebeu quando eu não merecia nada. Amém? Então Ele me recebeu por causa do seu coração. Amém? Do coração dele. Infinito em amor. Amém? As pessoas hoje buscam valor na sua imagem, no seu empenho, nas suas conquistas, mas a minha vida, o meu valor, baseia-se na identidade de Cristo. Amém? Como receber a graça? Então eu já disse o que era a graça, é o favor de Deus. Nós não merecíamos, entramos num lugar onde não merecíamos entrar e fomos convidados para entrar. Então como receber a graça? Eu tenho que entender três coisas, para receber a graça hoje. Primeira coisa, o meu pecado é mesmo mau. O meu pecado é grave. O meu pecado tem um peso enorme. Segunda coisa, tenho que entender o valor da minha necessidade. E terceira coisa, eu tenho que entender o tão rica, o tão infinita, o tão elevada, o tão eterna, o tão maravilhosa é a graça de Deus. Então, se eu não entender estas três coisas, eu vou ficar na sala ao lado. Já recebi Jesus, já mudei um pouco de vida, o Evangelho já fez algum fruto da minha vida, chega. Mas ando sempre a fugir da presença de Deus, sendo um adorador. Então, se eu quero chegar ao lugar da graça de Deus, da plenitude da graça de Deus, eu tenho que entender que o meu pecado é grave, eu tenho que entender que as minhas necessidades são fortes, têm valor, e tenho que entender o nível dos meus fracassos espirituais, e tenho que entender a riqueza e o poder da sua graça. No versículo 4 diz o seguinte: então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu templo. E agora eu disse aos irmãos que Jonas olhou para o templo dentro da baleia. Imagine ele aflito, ser comido por uma baleia, aquele suco estomacal da baleia, que eu não sei bem o que é isso, a sujar Jónatas por todo lado, ele cheio daquele suco, né, e da digestão dos elementos que estavam na barriga da baleia, e ele disse o seguinte: ainda assim eu quero olhar para o teu templo. Porquê que ele disse isso? Porque ele não queria ficar na sala ao lado. Ele queria que quando o vizinho que o chateou estivesse doente, ele fosse visitar o vizinho ao hospital. Entende o que eu estou a dizer? Ele queria visitar o vizinho no hospital, mesmo que o vizinho não merecesse. Ele não queria ficar na sala ao lado. Ele queria compreender a plenitude da graça de Deus. E ele disse: eu olhei para o teu templo. Porquê?
Porque a graça é rica, a graça é eterna, a graça é plena, a graça é maravilhosa, mas a graça não é barata. Tem um custo. E teve um custo. Ele disse, eu vou olhar para o teu templo. O que é que havia no templo? O propiciatório. E o que é que estava em cima do propiciatório? O sangue. E o que é que estava dentro da arca? A lei e a palavra de Deus. Então, se você quer alcançar essa graça, isto tem um preço. Isto tem um preço. Tem um preço da minha dedicação à palavra. Tem um preço da minha dedicação ao sangue de Jesus. Tem um preço que o sangue que foi derramado. Tem um preço do sangue que foi vertido no Calvário. Tem um preço do sangue que foi vertido por mim. E Deus não respondeu à oração de Jesus. Deus meu, Deus, se puderes, livra-me deste cálice. Deus não respondeu a isso. Uma oração de Jesus que não foi respondida pelo Pai, para que eu pudesse, que estava perdido, pudesse sair da tempestade, da boca da baleia e pudesse entrar no seu reino de graça. Mas a graça rica, a graça tem um preço. Tem um preço da revelação que eu tenho acerca do sangue de Jesus e tem um preço que eu tenho acerca do poder da sua palavra e a relação que eu tenho com a sua palavra. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então eu tenho que entender o peso do meu pecado. E hoje eu tenho que entender, vou tomar a ceia, eu tenho que entender, Deus, o meu pecado é horrível. O meu pecado mata. O meu pecado é grave. O meu pecado leva-me a fugir da tua presença. Ainda que eu tenha estado aqui toda a manhã a adorar-te. Mas o meu pecado é horrível. Eu tenho que entender o valor das minhas necessidades. Eu preciso de um Deus que me deixe entrar na sua hospitalidade divina. Eu preciso de um Deus que me deixe entrar hoje no seu coração. Eu preciso de um Deus que faça isso porque eu fracassei espiritualmente. Todos os dias eu fracasso. Eu preciso de um Deus que me admita e mude a minha condição. E eu preciso compreender a riqueza da sua graça, Deus, porque eu não quero ficar ali na sala ao lado. E quero visitar o meu vizinho quando ele estiver doente. E quero parar de dizer mal dos meus irmãos. E quero parar de ser negativo. E quero parar de ser irado com a minha mulher. E quero parar de mentir. E quero parar de ver imoralidade sexual. E quero parar de tanta coisa. E ao entender a graça, Jonatas cresceu e amadureceu, diz a Bíblia. Ele cresceu e amadureceu quando entendeu a graça. A graça é exigente, mas só assim nós podemos ser transformados. Ele não merecia ser admitido, mas alguém pagou o preço para que ele pudesse entrar na sua presença, no entendimento da graça plena. E sabe, quando Jonas foi lançado no mar, o mar parou de se enfurecer e os marinheiros foram salvos. Quando Jesus foi lançado na tempestade da cruz, a nossa vida, a nossa tempestade parou de se enfurecer e nós fomos salvos. Amém? Então hoje não podemos crucificar outra vez a Cristo. Então temos que entender o poder da graça para que nós de facto a tempestade pare e nós entendamos. Eu entendo a plena convicção do poder da graça, então eu vou viver essa graça. Jesus entrou no mar da ira de Deus para que eu fosse salvo. Amém? Deus esvaziou o céu do maior tesouro que Ele tinha para que a justiça fosse paga e eu e você fôssemos admitidos no seu reino, na hospitalidade divina. E eu vou terminar. Como conheço a graça na minha vida? Sabe o que aconteceu com Jonas? Eu acho que é no fim do livro. Há um versículo que diz que Jonas se alegrou. Jonas se alegrou, ele ficou alegre e ele começou a ser grato a Deus. Então como é que eu conheço a graça de Deus na minha vida? A primeira coisa que eu vejo aqui é quando acabou o preconceito em Jonas. Ele deixou de ser preconceituoso com os ninivitas.
quando nós acabarmos o preconceito que temos uns com os outros, a graça de Deus se reflete na nossa vida. Jonas 4:6. Obrigado. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, alegrou-se em extremo por causa da planta. Então, quando ele converteu os ninivitas, foi à cidade salvar os ninivitas, diz a Bíblia que Jonas, ainda que ele tenha reclamado um bocado depois, Jonas se alegrou. Ele começou a agradecer a Deus. Então, eu vou terminar. A graça plena de Deus nos faz ser alegres, satisfeitos e gratos. Mas nós temos que entender o que é que temos que largar para sair da sala, do lado, e conseguir entender a plenitude da graça de Deus. Amém? Entender a plenitude do amor de Deus. Ele nos convida para coisas maiores. Ele nos convida para o seu reino. Ele nos convida para o seu coração. Ele nos convida para o seu louvor. Então a pergunta é, porquê é que nós temos tantos problemas? Porquê é que nós somos tão oscilantes? Porquê é que a nossa vida é tão irritadiça? Porquê é que vêm tempestades à nossa vida? Deus não foi o diabo que as trouxe, foi o próprio Deus, para que nós entendamos o poder e a plenitude da sua graça, para que nos tornemos pessoas alegres e gratas, porque entramos no seu reino. Amém. Sabe, discursos negativos revelam que nós não entendemos a graça. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então hoje vou fazer um desafio. Porque nós às vezes queremos conquistar Nínive e estamos a fugir da presença de Deus. Eu ouço termos, vamos conquistar o barreiro. É verdade, queremos conquistar, mas estamos a fugir da presença de Deus. Então nós temos que saber, hoje vou fazer um desafio, que nós entendamos hoje qual é o peso do nosso pecado. Qual é o peso do nosso pecado? Escuta, irmão, o pecado é grave. E o pecado é grave. E se nós não lidarmos com isso, ficamos sempre naquela sala. O pecado é grave. As nossas necessidades são latentes. Precisamos que Deus nos receba no seu coração. Todos os dias. Amém? Os nossos fracassos são muitos. Quantos de nós já dissemos assim, Deus, vou orar 3 horas por dia e nem 10 minutos oramos? Deus, agora é que eu vou fazer isto para ti e nunca fizemos. E nós temos que perceber, nós temos que ter consciência, o pecado é grave, as necessidades são fortes e latentes. A minha espiritualidade fracassou e a graça de Deus é rica. Amém? Mas a graça tem um preço. O valor que damos ao seu sangue e o valor que damos ao seu sangue e o valor que damos à sua palavra. Deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então, às vezes nós queremos coisas sobrenaturais, mas não temos condições para as alcançar porque teríamos medo delas, porque não entendemos a plenitude da graça de Deus. Amém? Deus tem coisas sobrenaturais para nós. Deus tem coisas proféticas para nós. Deus tem coisas grandiosas para nós. A graça abre portas proféticas. A graça faz-nos antecipar os tempos. A graça dá-nos poder e autoridade sobre demónios. A graça faz com que nós alcancemos as pessoas, alcancemos os perdidos. Mas se nós estamos a fugir como adoradores da sua presença, porque não entendemos a graça, nunca alcançaremos essas coisas.